aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vê uma palavrinha que confunde muita gente, que é o rather, que é uma palavrinha que ela é um pouco mais avançada talvez, não todo mundo conhece, e ela pode ser usada em diferentes sentidos. A gente vai ver os 4 principais deles aqui hoje, então bora lá direto para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, como eu falei, essa palavrinha, o rather, ele pode ser usado em diferentes sentidos. O primeiro deles, que a gente vai começar a ver aqui agora, é como um advérbio de grau, de intensidade. Então quando você quer usar alguma coisa para dar uma ênfase um pouco maior na sua frase, que seria algo como em português o nosso bem ou bastante, né? Eu tô bem ocupado, tô bastante ocupado, mais ou menos assim. Em inglês você poderia falar I'm rather busy today. Eu tô bem ocupado, tô bastante ocupado hoje, né? Então você dá dando uma ênfase um pouquinho maior. Ou então você pode dizer They ran rather fast because they thought there was a thief behind them. Eles correram bem rápido até, porque eles pensaram que tinha um ladrão, um bandido atrás deles. Então, I'm rather busy ou they ran rather fast, qualquer uma das duas, não tem diferença, você vai usar nesse sentido de um advérbio de intensidade, né, dando um grau um pouco a mais enfático na sua frase. O segundo ponto onde a gente pode usar essa palavrinha rather é junto com uma outra palavra, o than, que talvez você já conheça, né? A gente usa para fazer comparações, traduz como do que, né? Então, he's taller than me, ele é mais alto do que eu, então than me, do que eu. Aqui, essa outra construção, rather than, isso aqui vai ser usado para dar uma ideia, dar uma comparação um pouco maior, né? Uma relevância um pouco maior quando você está comparando duas coisas. Você pode traduzir como em vez de, do lugar de. Então você pode dizer, por exemplo, she wanted to be a doctor rather than an engineer. Ela queria ser uma médica, uma doutora, em vez de uma engenheira. Ou então, could you pick me up at 8 rather than at 6? Você poderia me pegar, né? Me pegar em casa, talvez, às 8, em vez de às 6 horas da tarde, então é melhor às 8 do que às 6. Você está fazendo esse rather than, fazendo uma comparação mesmo. Então a gente pode exatamente traduzir isso como em vez de, no lugar de, com essa ideia. O terceiro ponto onde a gente vai usar o rather é com uma outra palavra também, o would, verbo modal would, que a gente já conhece também, né, de outros vídeos aqui do canal da Língua, que o would geralmente a gente usa com um outro verbo para formar o futuro do pretérito, né, o condicional. Então, I would go, eu iria, I would do, eu faria, I would eat, eu comeria, né? Então, essa forma, é assim que a gente usa geralmente o would. Aqui nessa estrutura, o would rather também vai ser usado mais ou menos assim, e também para fazer uma comparação também. Então, I would rather seria algo como eu preferiria, eu prefiro ou eu preferiria, um pouco mais elegante, assim vamos dizer, mas é assim que a gente vai traduzir, né? Eu preferiria fazer isso do que isso, eu preferiria aquilo do que a outra coisa. Então, comparando também duas coisas, mas você pode simplesmente falar uma coisa, né? Então, I would rather stay with you. Eu preferiria ficar com você. Você entende que você está comparando que a outra opção é não ficar com você, mas você não precisa declarar. Você pode declarar I'd rather stay with you than go somewhere else. Não importa, eu preferia ficar com você do que ir para um outro lugar, do que ir para a praia, enfim. Então você pode colocar a segunda parte se você quiser, mas não necessariamente, você não precisa, porque já está claro do contexto que você está comparando isso com o contrário dessa própria coisa. Mas enfim, a gente pode dar mais exemplos aqui. Você pode dizer She'd rather not see me. Ela preferiria não me ver. E aqui, uma coisa muito comum que vai acontecer é a abreviação desse would, dessa palavrinha, desse verbo modal would, para simplesmente apóstrofo D. Então, de would vira apóstrofo D e rather. Então, a mesma coisa. She would rather ou she'd rather. Na maioria absoluta das vezes, na fala, a pessoa vai cortar, vai abreviar. Ela vai falar she'd rather, em vez de she would rather, que é muito mais longo, né? Porque você vai usar a opção mais longa se você pode usar a opção mais curta. E é assim que a maioria das pessoas vai falar. E na escrita também, ele pode usar tanto o would, mas na maioria das vezes, numa escrita mais informal, eles vão usar o apóstrofo D, abreviando aqui. Então, she would rather ou she'd rather. E também lá no primeiro exemplo que a gente viu com o pronome I, eu, então I would rather, mesma coisa, se abrevia apóstrofo D,
I'd rather. Isso é completamente normal. Então, I'd rather stay with you. Então vai ser mais ou menos essa a ideia dessa estrutura would rather, que é praticamente um sinônimo do verbo to prefer, ou would prefer, né? Eu preferiria, talvez de uma maneira um pouco mais formal, vamos dizer assim. Mas o quarto e último pontinho que a gente vai ver hoje aqui sobre essa palavra, o rather, é uma outra estrutura que é or rather, que a gente traduziria em português como o melhor, simplesmente, né? Então você está falando uma coisa e você fala, não, na verdade, melhor dizendo, é outra coisa, ou uma coisa um pouquinho diferente. Então você pode dizer, I walked, or rather, I ran to the bus station. Ou seja, eu andei, eu caminhei, ou melhor, eu corri até a estação de ônibus. Então você está falando uma coisa, você muda de ideia no meio da frase, você fala, ou melhor dizendo, né? Então esse vai ser o or rather, aqui o nosso quarto exemplo, a nossa quarta estrutura diferente, quarto uso da palavrinha rather. Então espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, sempre deixa nos comentários. Se vocês aprenderam alguma coisa, deem um like, se inscrevam aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!